tudo que está à nossa volta e fazer um exame da nossa vida e ver qual é a nossa fraqueza, qual é a nossa dificuldade. Dentro de nós tem o Espírito Santo que conhece a gente por dentro e por fora. Ele pode até examinar tudo ao nosso redor, mas o Espírito Santo, ele te conhece, ele sabe o teu coração, e é ele que te dá força para você continuar caminhando. Diga glória a Deus. Quem pode bater palma e dar glória para Jesus? E o Senhor diz, observe que nesse momento Deus, ele é Senhor. E disse o Senhor Deus. Capítulo 1 de Gênesis, você não vai ver a palavra Senhor. E disse Deus e fez Deus, como nós falamos na aula passada. Mas a partir do capítulo 2, após a formação do homem, você vai ver em tudo agora Senhor Deus. Mas eu quero trazer um mistério aqui, trazer para a luz, porque comigo é assim, meus irmãos. Não vem para cá me dizer, tem um mistério, não. Se não for revelado, fica com o seu mistério em Deus. Porque o nosso Deus é Deus de luz. E se Ele está dizendo um mistério, é algo que você não entende. Então, se você não entende, procura entender primeiro. Faça como Daniel. A revelação chegou, ele não entendeu. Ele foi orar 21 dias para entender a revelação. Diga glória a Deus. Depois que ele entendeu, a Bíblia diz que ele compartilhou também. E olha o que diz o capítulo 3 de Gênesis. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, observe, olha o que a serpente disse para a mulher. É assim que Deus disse. Cadê o Senhor? Você não pode se relacionar com quem não tem Deus como Senhor da vida dele. Mas olha, observe o que a serpente ela vem dizendo. É assim que Deus disse: não comeremos de toda a árvore do jardim. Ele está dizendo assim: Deus, Ele não é meu Senhor, então eu vou falar como eu quero. Eu não vou obedecer a palavra dele. A palavra dele não vale para mim. O que vale para mim é o que eu quero dizer. Não foi assim que Deus disse: coma de tudo do jardim. E disse, olha, observe o relacionamento. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse quem? Deus. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Era somente Deus para Eva. No meio do jardim disse Deus. Quem disse que é a árvore no meio do jardim? Não, Senhor Deus. Disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Aonde que está escrito que Deus disse para não tocar? Deus, ele disse só não comer, para que não morrais. Então observe, presta atenção, meus irmãos. Quando eu digo distorcidamente algo que Deus falou, sendo que Ele não falou, o que eu estou fazendo? Quando eu digo que alguém falou algo que Ele não disse, o que é isso? Mentira. É o quê? Mentira. Bem? Então quando Eva diz que Deus falou para ela não tocar no fruto, ela está fazendo o quê? Mentira. Mentindo. E quando ela está mentindo, a palavra de Deus não está sobre a vida dela. Então observe que ela está distorcendo. E hoje é o que mais nós vemos. A pessoa dizendo que Deus falou isso. Os pregadores, Deus está mandando falar isso, que Deus fez isso, que Deus vai fazer aquilo. Mas eu e você, como servos do Senhor, não temos que ouvir o que falam. Nós temos que ter a palavra de Deus como regra de fé e prática na nossa vida. O mais importante não é o que o pastor Ávila diz. O mais importante é o que a palavra de Deus sim. E essa é a verdadeira. Essa sim não falha. Essa sim não erra. E essa sim, Jesus disse: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não vão passar. Aleluia, Deus! O dom de língua vai passar. O dom de revelação vai passar. Dom de visão vai passar. Dom de sabedoria vai passar.
também é a minha palavra, ela não vai voltar vazia sem antes cumprir tudo que Ele apraz. Então está tudo aqui. Então observe que Deus Ele prepara ali 100 árvores, e das 100 árvores somente aquela parte eles não poderiam comer. Mas é uma árvore que Deus criou, sim ou não? Sim. É sim ou não? Sim ou não? Sim. Deus criou ou não criou? Sim. Então se Deus criou é bom. Foi isso que Ele falou? Não. Ele diz: tudo que eu fiz agora é muito bom, e Ele entrou no seu descanso. Então tudo era muito bom. Mas por que Ele chega àquela e diz assim: não, nessa aqui você não vai comer? Se tudo era muito bom. Olha o mistério. Olha os irmãos do mistério que a gente conversa. Não. Mas por que Deus Ele falou que essa aqui não? O problema, meus irmãos, não estava na árvore. O problema não estava no fruto. Muitos ficam querendo entender que fruto é. Um diz que é maçã, outro diz que é outra coisa. O importante não está no fruto. O importante está na palavra que Deus liberou. O importante é o que Deus Ele estava requerendo do homem. Ele queria que o homem lhe obedecesse. Ele estava querendo que o homem ouvisse a sua voz e o seu aconselhamento desde o início. Ele está dizendo: olha, não coma desta árvore, porque esta árvore você vai morrer se comer deste fruto. Aí o homem chega e diz: não, eu vou desafiar Deus, não, eu vou comer só para ver o que, é que vai acontecer. E diga quem é que impulsiona o homem quando o homem desobedece a palavra de Deus: Satanás. A Bíblia diz que ele chega e tem essa conversa, e aquele que não domina a palavra de Deus, ele erra. Por isso, olha, Satanás diz: olha, Deus não mandou comer de tudo. Ela vai explicar, é assim. A pessoa diz: não, não faça, ó, não é isso que Deus diz a palavra. Aí o outro vai defender e defende tudo errado. Não, Deus está dizendo que pode comer sim, mas a árvore do meio do jardim, qual era a árvore do meio do jardim? Quem sabe? Tem aqui pelo menos dois erros de Eva. Primeiro, que ela diz que a árvore que está no meio do jardim, e a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Então ela não sabia nem qual árvore era direito. Sabia diferenciar uma coisa da outra. E ela diz assim: não comereis dele, nem nele tocareis. Então já está acrescentando do que a palavra de Deus diz, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí coloca no coração da pessoa se exaltar. Está falando assim: olha, se você fizer isso, você vai ser como Deus. Você vai ser como o Altíssimo. E quantos hoje, meus irmãos, não estão querendo ser como o Altíssimo? Muitos estão querendo ser como Deus. Julgar, condenar, lançar no inferno, declarar o final de alguém. Muitos estão querendo ser como Deus, agindo das suas próprias maneiras e querendo submeter outras pessoas a ser igual a eles. E assim foi o destino de Eva. E muitos acreditam que Eva foi, comeu, depois deu ao seu marido e ele comeu também. Não é isso que a Bíblia diz, meus irmãos. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Com ela. Ela comeu, depois deu ao marido, ele comeu. Foi assim? Ela pegou, deu ao marido e falou: agora vamos ali juntos banquetear. A Bíblia é bem clara em dizer que ele comeu com ela. Então essa conversa de que a mulher caiu primeiro, depois o homem, não, os dois caíram juntos. Aqui fulano que é o errado, e fulano que foi a inocente, não, os dois caíram juntos. Ele poderia dizer: não, eu vou obedecer ao meu Deus e não vou fazer isso.
você e quando Deus vir de tarde eu vou contar tudo para ele. Não, ele sentou junto com ela e comeu junto com ela. Quando Deus veio, ele queria jogar a culpa toda nela. E Deus falou: ó, é assim não, e vai ter juízo para os três. Para você, vai ter juízo para a mulher e também vai ter juízo para a serpente. Diga glória a Deus. Bate palma e dá glória para Jesus. Quem está entendendo a palavra de Deus? Então Deus, ele cria um jardim, prepara tudo para o homem. E a Bíblia é bem clara dizer que as árvores, ela era agradável, era boa para se comer, ela era agradável aos olhos, era tudo que o homem precisava, mas uma árvore só tinha tudo aquilo. E ele, em vez de colher de cada um fruto, não, ela quis colher de um fruto só. E aí foi que foi o problema na vida dela, porque ela desobedeceu a Deus por querer fazer algo de forma rápida ou egoísta. Então, quando nós queremos fazer do nosso jeito, nós também perecemos. Deus, ele dá ordem para a nossa vida, porque ele quer ser o Senhor. E o que é o Senhor da vida? Ele é aquele que te controla em tudo, te controla de uma forma livre. É estranho isso, pastor? É, porque você é livre, mas por amor ele guia seus passos. Você é livre, mas pelo amor que Deus tem por você, você tem por ele, você entregou a ele a sua vida para ele reger a tua vida. Ele tem o controle de tudo. Diga glória a Deus. E aí eu quero tratar desse assunto também, já emendando uma coisa com outra. Eu quero falar acerca do dízimo. Por quê, irmãos? Eu não estou aqui falando você tem que dar, quem não dá, dá. Não estou falando isso. Mas eu, como pastor, eu tenho que pregar a palavra e ensinar. Porque eu sei o perigo que está muitos pastores afora de YouTube ensinando as pessoas de qualquer jeito. Muitas pessoas dizendo que você vai morrer, que você é ladrão. E não é isso que a palavra do Senhor diz. O dízimo, meus irmãos, é nada mais do que um relacionamento de você com Deus. Quando Deus é Senhor da sua vida, ele faz isso, ele te dá tudo o que você precisa. Mas ele te dá uma ordem também, como deu a Adão. Ele falou: tudo o que você precisa está aí, mas você nesse você não vai comer, porque tudo você já tem, já está preparado para você. Você não precisa comer essa parte, porque Deus, ele não quer seu dinheiro. Deus, ele quer tirar o dinheiro de você. Deus, ele não precisa. A Bíblia diz que ele é dono do ouro e da prata. Mas quando Deus, ele fala assim: não, você vai ter que me dar essa parte, ele está falando assim: eu estou querendo tirar o dinheiro do seu coração. E a Bíblia diz bem clara, meus irmãos, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos não confiam em Deus, não confiam que ele é provedor, não confiam que ele é Senhor. E todos aqueles que têm Deus como Senhor da sua vida, ele entende que é Deus que supre as necessidades, ele entende que é Deus que abre a porta, ele entende que Deus é que está no controle de tudo e que vai reger a sua vida. E quando você tira, você está falando para Deus assim: olha Deus, o dinheiro não me domina, mas é eu que domino o dinheiro. O dinheiro eu não sou servo do dinheiro, mas o dinheiro que é servo de mim. Quando Jesus, ele chega para aquele povo e diz assim: olha, não se pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. Aí ele chega: não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele poderia dizer qualquer outro Deus da época. Ele poderia dizer: você não pode servir a Deus e a Baal. Ele poderia dizer: você não pode servir a Deus e servir aos deuses dos gentios. Você não pode servir a Deus e servir aos ídolos. Ele diz: não, você não pode servir a Deus e a Mamon, Deus do dinheiro. Porque ele sabe, Deus, ele sabe que o que mais
Ele não precisava, quando você é para Deus mesmo, não precisa Deus te falar nada. Você entende, você sabe, você diz, não, eu vou fazer. Aí a Bíblia diz que alguns homens, eles